Oi, gente. Bem-vindos mais uma vez ao canal aqui, Johanna Scorpion Soul. E hoje é um vídeo especial aqui que eu já queria ter feito já faz um tempo. Eu tinha gravado esse vídeo antes, só que não deu muito certo. Então eu deixei para depois por conta da correria, do dia a dia e etc. E hoje eu vou falar sobre o arquétipo da sereia, que é um arquétipo que, assim, eu acredito que eu tenha muita conexão com esse arquétipo, porque é um arquétipo que eu uso frequentemente, é uma energia que eu sei lidar, apesar de não ser uma energia muito fácil de lidar, tá, gente? Eu vou explicar o porquê, mas muitas pessoas não aguentam ficar com o arquétipo da sereia por conta de várias questões, né? É um arquétipo que rege o elemento água, então mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com coisas assim que estão lá no fundo da gente, né? É um arquétipo muito mais profundo do que a gente imagina. Então, é isso. E começando a falar sobre o arquétipo da sereia e quebrando algumas questões que a maioria das pessoas falam, né? E assim, gente, eu sei que arquétipos são padrões de comportamentos, tá? Então, assim, não precisam ser chatos aqui nos comentários falando, ai, porque não sei o que não tem nada a ver com energia. Se você não acredita em energia, problema seu. Eu estou aqui para falar no que eu acredito e para passar a mensagem para outras pessoas. Se você não gosta, é só sair daqui. Mas, enfim, continuando, o arquétipo da sereia não é um arquétipo levinho, não é um arquétipo que vai ser algo de boas para você usar, tá? Já começando a falar isso, porque sereias, em geral, pela mitologia e pela história, são seres que são sombrios, tá? Então, se você não faz o trabalho das sombras dentro de você, se você não tem esse costume de olhar para aspectos seus que não são tão trabalhados assim, que são considerados defeitos, né, pela sociedade ou pela maioria das pessoas, o arquétipo da sereia não é algo assim que vai ser muito agradável para você, tá? Porque além de trazer essa questão da sedução, que sim traz, que do magnetismo, da atração, né, para você que gosta muito de manifestação, o arquétipo da sereia é ótimo, excelente para isso. Só que assim, se você não sabe lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias sombras, a sereia vai intensificar isso e vai bagunçar o seu emocional. Então, assim, ai, porque eu eu acho que eu vou colocar o arquétipo da sereia, porque sereia é fofinha, que não sei o que, só que não, tá? Sereias não são fofinhas, não são seres que vão. É... Para começar, né, pela mitologia, as sereias, elas trabalham numa questão de poder feminino, numa questão bem, assim, né, egóica, bem envolvendo o ego, tá? Mas eu não vejo isso como algo negativo. Então, se você tem questões em relação à dualidade também, porque a sereia ela trabalha muito com essa questão da dualidade. Ai, porque isso é ruim. Não necessariamente. Dependendo do momento, dependendo da pessoa. Um exemplo. Ai, eu odeio mentir. E mentira é algo muito ruim. Será? A sereia, ela vai fazer com que você questione isso. Pode aparecer questões na sua vida que você vai querer mentir, porque ela vai ativar essa dualidade. Tipo, será que não é mais vantajoso para você mentir nesse momento? Principalmente questões envolvendo relacionamentos com homens, tá? Se você é mulher, já ativou o arquétipo da sereia e tem um relacionamento com homens, né? Ou está solteira, mas quer, enfim.
ficar com outras pessoas, conhecer outros homens, é um arquétipo que vai trabalhar muito o seu ego. E eu não vejo isso como algo negativo, porque hoje em dia a maioria das mulheres estão sendo tonhonas, entendeu? Facilitando muito a vida dos homens. E a sereia, ela não é o tipo de mulher que vai facilitar a vida do homem, mas ela vai fazer o homem achar que está facilitando a vida dele. Mas se você tem o arquétipo da sereia ativado, você já sabe que nada do que você vai fazer pelos outros, você não vai estar pensando em você em primeiro lugar. Porque a sereia, ela é assim. Ela vai pensar em si em primeiro lugar, antes de pensar em todo mundo, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Se você já é uma pessoa que é egocêntrica, né? Que só pensa em você mesma, isso pode ativar muito mais, sabe? Com você. Ai, esqueci a palavra. Mas com você colocando o arquétipo da sereia aí na sua vida. Então, outra questão que eu quero falar sobre manifestação. A sereia, ela é um arquétipo que envolve o elemento água, e o elemento água está totalmente ligado ao nosso subconsciente, que são as nossas emoções, e é onde a manifestação realmente acontece. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, né, sobre esse assunto envolvendo manifestação, né, porque envolve muitas questões que hoje em dia as pessoas elas estão meio que deturpando, lei da atração, lei da suposição, que não sei o que, Ho'oponopono, mas assim, essas ferramentas são só ferramentas que você pode usar para trabalhar a magia psíquica. Então, a questão mais importante em si não é só você usar técnicas que as pessoas usam na internet. É você se conhecer, tá? Porque se você tiver uma espiritualidade, né? Por exemplo, que trabalha muito a sua questão emocional, talvez algumas técnicas não vão servir para você, entende? E assim, cada pessoa é um universo diferente, então não tem como, essa regra é uma regra que vai servir para todo mundo, porque eu odeio isso, sabe? Nossa, eu vou fazer isso, você precisa fazer isso para mudar a sua vida. Não necessariamente, sabe? Então, é só essa ressalva que eu queria dar aqui sobre manifestação e etc. Que eu vou falar nesse canal que, assim, vai ser de uma forma muito diferente do que outras pessoas estão falando hoje em dia, tá? Então, se você espera que eu dê uma fórmula perfeita de você resolver sua vida, aqui não é o seu lugar também, entendeu? Outra questão. O arquétipo da sereia é um arquétipo, como eu já disse, que vai trabalhar muito o seu lado sombrio. Então, é muito, assim, interessante você já estudar sobre o lado sombra da energia feminina, porque energia feminina não necessariamente é uma questão de você ser homem ou mulher. É uma questão da lei do gênero. Porque a lei do gênero fala que nós temos energia masculina e feminina. E essas duas energias têm que estar em equilíbrio na nossa vida. Porque senão a gente vai ficar muito, por exemplo, uma mulher muito masculina fica muito agressiva, não tem capacidade de escutar, não sabe o momento certo de agir, porque quer ficar toda hora agindo, sendo que existe um momento certo de agir, não sabe escutar a si mesma, não sabe ter intuição. Então, é necessário para uma mulher masculina trabalhar a energia feminina. Já uma mulher que tem uma energia feminina muito desequilibrada é uma mulher que vai ter depressão, é uma mulher que vai ficar toda hora voltando no passado sobre questões antigas, questões internas, não vai ter muito esse ímpeto de agir sobre as coisas. Então, é necessário entender se a energia masculina ou a energia feminina está em desequilíbrio na sua vida. Mas se você é uma mulher que tem a propensão de ser mais masculina, é bom você ativar o arquétipo da sereia, porque o arquétipo da sereia é um arquétipo
totalmente feminino. Então vai trazer essa questão também de você se cuidar mais. Da vaidade, é uma vaidade superficial sim, gente. A sereia, ela está muito ligada com a imagem. Principalmente se você misturar com outros arquétipos femininos. Você vai ficar extremamente vaidosa, extremamente cuidadosa com a sua imagem, com a forma como você vai manipular as outras pessoas. E, ai, nossa, manipulação é algo muito ruim. Depende, gente. Manipulação é algo muito bom, se você souber usar isso ao seu favor. Então, se você tem muitas crenças, assim, ligadas, principalmente a cristianismo, é uma pessoa, como que eu posso dizer, politicamente correta, o arquétipo da sereia não é ideal para você, porque ela vai mexer nessas questões, sim, de certo e errado, porque a imagem dela, ela em si, é metade humana e metade peixe, né? Que ela tem uma cauda em si. Então, ela não é uma coisa só. Então, se você tem uma certa crise de identidade também, tem questões com a sua identidade, eu não indico o arquétipo da sereia para você também. Então, para quem eu realmente indico o arquétipo da sereia? Para quem já faz o trabalho das sombras, para quem já é ligado a essas questões do ocultismo, para quem já tem essa questão do autoconhecimento, porque como o arquétipo da sereia, ela trabalha muito as nossas emoções, trabalha muito as nossas questões muito profundas, é importante você ter autoconhecimento. E eu não estou falando de ter autoconhecimento de, ai, minha cor preferida é rosa. Não. É de você saber o seu pior lado. Você vai tancar isso? É isso, entendeu? E de você entender que você também não é a flor que se cheire. Entendeu? Ai, porque é isso que eu acabei de falar. Se você for uma pessoa totalmente ligada ao politicamente correto, o arquétipo da sereia não é ideal para você. Porque ela vai trabalhar questões que você vai ter que ser considerada má, principalmente com homens, para usar isso ao seu favor. E se você for, tiver a síndrome da boazinha, for pick me girl, não sei o quê, aí vai ser difícil, querida. Vai ser bem difícil. E também outros arquétipos femininos, né? Que também é a Cleópatra. Mas a Cleópatra é um pouquinho embaçado, tá, gente? Eu não vou falar que o arquétipo da Cleópatra é chuchuzinho, não. Porque talvez ela seja até um pouquinho mais, assim, né? Um pouquinho pior que a sereia. Nessa questão da manipulação. Então, saiba muito bem o que você quer. Se você já é uma pessoa que trabalha a sua espiritualidade, que já tem essa questão, ou que está iniciando no autoconhecimento e na espiritualidade, é interessante você já inserir o arquétipo da sereia aí no seu padrão de comportamento e ver como isso vai funcionar no decorrer dos dias, se é algo que vai se compatibilizar com você, com a sua energia, com a sua personalidade também, né? Então, é isso. Questões assim, que vantagens. Você vai ter muitos benefícios em relação a homens, tá? Você vai ter um poder, assim, maior de manipular os homens. Então, se você não tem questões assim, de ser boazinha com homem, que não sei o quê, que homem, que não sei o quê, usa o arquétipo da sereia que você pode receber presentes, você pode receber favores de homens, você... Entendeu? Sem necessariamente precisar dar algo em troca, tá? Então, isso é muito legal. Outra questão. Com o arquétipo da sereia, as pessoas, elas vão se encantar muito mais fácil por você. Então, para você que trabalha com vendas, se você souber usar isso ao seu favor, você vai conseguir se comunicar melhor com as outras pessoas e vai conseguir convencer elas a comprar a sua ideia. Então, isso realmente é muito bom, tá? Sobre relacionamentos, eu não indico o arquétipo da sereia, né, como a maioria das pessoas dizem, mas isso realmente é verdade, para relacionamento sério. Porque a sereia, ela tem um grande poder, assim, uma grande capacidade de manipular as situações ao seu favor. E isso acaba virando um vício, tá? Então, se você quer um relacionamento baseado em verdade ou baseado em honestidade, o arquétipo da sereia não é ideal para você. Se você tem um relacionamento sério, se você já é casada, tá namorando há um bom tempo. Então é isso, gente. As desvantagens, para quem não souber integrar o arquétipo da sereia,
muito bem, vai ser melancolia. Se você tem questões com depressão, você vai se afundar, tá? Gente, eu tô falando a realidade. Se você tem questões com depressão e você não cuida disso, você pode ser que seja um grande problema, tá? Porque vai mexer muito com as suas emoções. Se você não souber gerenciar isso, a sua vida vai pro fundo do poço mesmo. Porque a gente não tá trabalhando só questões psicológicas, são questões espirituais também, né? Então, assim, precisamos ter autorresponsabilidade nisso. Que mais? As questões negativas. A manipulação, falta de paciência, né? Porque a sereia em si não é um ser que doce, tá bom? Na mitologia da sereia em si, né, que também envolve a mitologia das árpias, enfim, que são outros seres, mas que são compatíveis com a sereia. Então, assim, se você vai ativar o arquétipo da sereia, vai incluir toda essa história, não vai incluir a história só bonitinha que ela tem, tá bom? Então, essa questão em si vai fazer com que você não tenha paciência para as pessoas, que você tenha a necessidade de se vingar, tá bom? Então, se você é uma pessoa que tem uma propensão, né, tem esse desvio de caráter de vingança, um aspecto não trabalhado em si mesmo de vingança, tudo que alguém fizer para você, porra, ai, nossa, a fulana pisou no meu pé, agora eu vou passar com um trator em cima da cabeça dela. É assim que você vai ter a propensão de pensar, entendeu? A probabilidade de você querer esmurrar a cara de alguém todo dia só porque fez um negócio que você não gostou é grande. Então, assim, vamos, calma lá, né? Que mais? Falta de paciência, como eu já falei, você não vai querer que as coisas aconteçam naturalmente, tá? Você vai querer manipular tudo ao seu favor, do jeito que você quer, na hora que você quer. Porque a sereia, ela. O ser, né? Quer dizer, a sereia em si, ela sabe que ela consegue o que ela quer por ela ser o que ela é, entendeu? Então, isso é energia feminina. Então, assim, você não vai ter paciência, por exemplo, de esperar. Ai, um carinha que você tá ficando te chama pra sair. Provavelmente você vai querer seduzir outros e vai querer sair por cima da situação. Então depende muito disso, entendeu? Se você saber gerenciar o lado sombrio da sereia, que não é fichinha, tá bom? Eu já estou avisando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei com mais detalhes sobre o arquétipo da sereia aqui pra vocês. Eu quero trazer mais vídeos sobre arquétipos aqui, mas eu quero falar sobre outros assuntos também. Então, vocês me dizem aqui o que vocês querem nos comentários. E é isso. Beijos e até mais.